Deuteronômio capítulo 3, o versículo 23 e o versículo 24, assim registra a palavra do Senhor. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, eficaz, não volta vazia. Tua palavra, ó Deus, que fortalece a nossa fé, e que o Senhor nos ensina que não há outro Deus, que somente o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o nosso Pai, nós somos seus filhos, e nós te adoramos e nós te exaltamos. Nessa manhã, ó Deus, fala a tua igreja, fala conosco. Assim oramos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, da ordem canônica, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. O título é derivado da Septuaginta e significa, em português, segunda lei. E para adentrarmos um pouco do contexto, apenas lembrando que Deuteronômio contém os discursos de Moisés nos últimos meses, nos últimos dias de sua vida. E é interessante que os israelitas estavam acampados na planície de Moabe, e aqui antes de entrar ainda na terra prometida. Só que os ouvintes de Moisés eram, digamos assim, a nova geração, porque a geração anterior não acreditou, blasfemou, murmurou, duvidou do poder de Deus, quando Moisés mandou os espias. Josué e Calebe acreditaram. Por quê? Porque viram que a terra era boa, mas tinha gigantes, tinha fortalezas, tinha muralhas. Josué e Calebe acreditaram, continuaram crendo nas promessas do Senhor. Se Deus falou, Deus ele vai cumprir, Deus vai fazer chegarmos à terra prometida. Porém, os outros 10 espias não acreditaram, se colocaram como gafanhotos, como insetos, não acreditaram que Deus poderia cumprir a sua promessa, inflamaram o resto do povo de Israel, e Deus então ele vem com o seu juízo, falando: olha, então essa geração não herdará a terra prometida. Então, agora Moisés em Deuteronômio, ele cita novamente os pontos principais, por isso que ele é chamado de segunda lei, e de tantos ensinamentos que nós vemos aqui. Nós vemos Moisés fazendo questão, ressaltando que não há outro Deus, só há um Deus, o Deus vivo, o Deus que você serve, o Deus que você adora, o Deus que você busca. E nessa manhã nós vamos falar sobre algumas características que nós vemos aqui nesse período no qual Deus, ele cuidando, zelando pelo seu povo, ainda nessa trajetória, desde a saída do Egito até a chegada à terra prometida, a terra de Canaã. E aqui nós vemos, primeira característica, versículo 23 e o versículo 24, nós vemos obras e feitos de Deus. Diz o versículo 23, eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Então só há um Deus verdadeiro, único, que pode, que tem a mão poderosa, que nós vemos, já pregamos aqui, os feitos de Deus no tocante a libertar o povo de Israel da terra do Egito para a terra prometida, e foi com mão forte. E a mão do Senhor não muda, não fica menor, ele continua sendo poderoso, ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui obras, feitos, Deus faz, Deus ele age. Por isso que Moisés ele está dizendo: Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão.
Alguns atributos, algumas características que nós podemos conhecer de Deus estão aqui nas Sagradas Escrituras. E mão representa trabalho, o agir, o fazer, o mover. E aqui Moisés diz, olha, a grandeza de Deus, você mostrou a grandeza, Deus é grande, né? Salmos expressam a grandeza de Deus, louvores expressam a grandeza de Deus, os céus proclamam a grandeza de Deus, os céus declaram a tua glória. Então Deus é grande, louvamos tantas vezes, né? Grande é o Senhor. Só que além da grandeza de Deus, um Deus tão grande, mas que mantém a poderosa mão sobre a tua vida, sobre a tua família, cuidando, zelando, provendo. Por isso que Moisés ele diz, olha, há Deus nos céus ou na terra, e Deus com D minúsculo, porque eles estavam indo de encontro a povos, nações, amorreus, cananeus, enfim, ferezeus, que adoravam imagens, esculturas, deuses pagãos, tanto que Deus falou desde o início, olha, não se misturem com eles, não façam as mesmas práticas que eles. E ele diz, olha, a Deus que possa fazer segundo as tuas obras, porque até aqui o povo de Israel já tinha contemplado muitos feitos de Deus, pragas no Egito, milagres, mar se abrindo, coluna de nuvem, coluna de fogo, a água sair da rocha, pão, né, maná cair do céu. Quantas bênçãos, quantos milagres, quantas vitórias sobre povos inimigos já tivemos aqui. Aqui mesmo no capítulo 3, Seom e Og já foram derrotados, Deus dando a vitória. São os feitos de Deus, a mão poderosa de Deus, obras e feitos de Deus. Por isso que Moisés diz aqui, olha, Senhor, mostraste ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque não há Deus nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Ele coloca isso de uma maneira, né, de pergunta. Há Deus que possa fazer isso? Não há Deus como o verdadeiro Deus. Um Deus que faz, um Deus que trabalha. Né? Isaías diz, desde a antiguidade não se viu, não se ouviu, um Deus que trabalha, um Deus que cuida daqueles que o amam. Então, primeiro ponto que nós falamos aqui, o Senhor é Deus e nenhum outro há, nenhum outro caminho, não há outra possibilidade, nenhum outro há senão Ele, senão o Senhor. E como que nós podemos, né, ter essa convicção? Primeiro ponto, o trabalho de Deus, a mão de Deus, as obras do Senhor, os feitos de Deus. E hoje nós chegamos aqui e podemos declarar, né, quantas bênçãos podemos contar, quantos testemunhos podemos contar, ouvir, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Quando nós olhamos para trás, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Quantos feitos de Deus na sua vida, na sua casa. Chegamos até aqui pela misericórdia de Deus, e assim eu creio que a poderosa mão do Senhor está sobre a tua vida e que grandes coisas ainda Deus há de fazer sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família. Então não se esqueça, não há Deus como esse Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus no qual nós servimos, nós adoramos, que está aqui presente. E que Ele tem obras e feitos. Deus faz, Deus zela, Deus cuida, Deus dá ordem aos anjos para te guardar, te livrar, e você pode ter chegado até aqui, né, e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem ajudado. Capítulo 4, versículos 7 e 8, mais uma vez ele faz uma comparação, só que agora com a nação. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Agora nós olhamos, né, de uma maneira de zelo, de cuidado.
Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Deus chamou, Abraão e disse a Abraão: em ti farei uma grande nação. E conhecemos a história: Abraão, Isaque, Jacó. Jacó tem o nome mudado para Israel, o povo de Israel, o povo, a nação escolhida por Deus. E ele faz, Moisés, deixa esse legado, esse ensinamento, dizendo: olha, qual grande nação tem Deus tão chegados, assim como o Senhor nosso Deus? Porque outros povos, outras nações, tinham outros deuses, Baal, enfim, tantos outros, só que falsos deuses. Não respondiam, não falavam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. Por exemplo, lá no Monte Carmelo, clamaram a Baal e não teve uma resposta. Elias vai, restaura o altar, ora, e vem o fogo do céu, Deus manda consumindo aquele altar. O Deus verdadeiro responde. Só que agora nós vemos, intimidade. Que nação grande tem Deus como o Deus como nós, uma nação que temos essa intimidade com Deus. Olha o que ele diz: Deus chegado a si como Deus, o Senhor. Sabe o que ele está falando aqui? Nós servimos a Deus, que é Deus de longe e é Deus de perto. É Deus chegado, é Deus que quer intimidade. Assim como nós vemos aqui, olha, a nação, que tem as suas leis, estatutos, juízos, como hoje nós temos aqui, mas é um Deus que está próximo, chegado a si, todas as vezes que o invocamos. Preste bastante atenção no final do versículo 7. É um Deus chegado, é um Deus presente, é um Deus íntimo, é um Deus que está no meio do povo, é um Deus que está guerreando, é um Deus que está zelando. Todas as vezes que o invocamos. Se você clamar, se você invocar, todas as vezes Deus vai responder. Não vai ter uma vez sequer que Deus vai tapar os ouvidos ou vai encolher a sua mão. Ele vai responder conforme lhe aprouver. Não necessariamente como pedimos. Mas todas as vezes que você orar, que você clamar, Ele vai ouvir. E vemos isso, depois, mais à frente, por exemplo, os profetas, por exemplo, Jeremias. Buscar-me-eis, Deus fala através de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 33. Ou seja, quando você que é povo de Deus, você que faz menção ao povo de Deus, ao nome de Deus, clamar, Deus vai responder, porque Ele é Deus presente, é um Deus que quer intimidade. Não é para você deixar Deus longe, distante da sua casa, da sua família, pelo contrário, é o Deus que quer intimidade, chegada, e Ele permite isso. Ele é presente em nossas vidas, Jesus nos ensina: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está aqui, estamos reunidos no nome dEle, Ele está aqui presente, Ele está na sua casa, Ele está te cercando por trás e por diante. Lembra, por exemplo, da onisciência de Deus, o Salmo 139? Ainda a palavra não chega à boca, Deus conhece. De longe Ele penetra nos nossos pensamentos, Ele cerca por trás, por diante. Ele conhece se você está sentado, Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Intimidade. Porém, muitos preferem se afastar, muitos preferem ceder às ofertas do mundo, às obras da carne, ceder, e começam a se distanciar de Deus. Mas o que Deus Ele quer, o Deus verdadeiro, que não há outro Deus como esse, que todas as vezes que invocamos, Ele é Deus presente. Todas as vezes que invocamos, o Senhor nosso Deus é chegado a si, e você vai invocar e Ele vai responder. Você vai clamar e Ele está cuidando, Ele está ouvindo a sua oração. Talvez você esteja um tempo, mas continue orando. Deus, Ele é soberano, sabe o tempo, o modo, a maneira, a hora certa de agir. Porque às vezes a gente quer colocar, antecipar, e Deus sabe o momento certo. Então, segunda característica aqui: a Deus como o Senhor. Primeira que nós vimos,
obras e feitos da poderosa mão de Deus na nossa vida. Segundo o que nós vimos aqui, intimidade. Há Deus que permite essa intimidade, e vemos isso tanto na Bíblia, né? Quando nós olhamos ao período hoje que vivemos da graça, né? A presença do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Podemos perder tudo, mas não podemos perder a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na nossa vida, que é o que faz toda a diferença. Vem o gigante, vem a afronta, vem as perdas, vem as situações que às vezes você não entende, mas você tem o Espírito Santo de Deus consolando, fortalecendo, encorajando, te colocando de pé e falando: filho, avança, porque eu sou contigo. Porque olha, não é fácil. Quem não passa pelo desânimo? Quem não passa por quase, desistir? Quem não passa pelos momentos de fraqueza, de choro, todos nós passamos. Mas quando você olha para a direção certa, isso vai fazer a diferença entre você se levantar e se reerguer, ou você, se entregar e não se levantar e desistir. Então lembra que Deus, ele permite intimidade. O Senhor é Deus, nenhum outro Deus há como Ele, que permite essa intimidade. Você invoca, você clama e Ele vai responder coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Intimidade, versículo 10: não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra tiver, e as ensinarás ao seu filho. Olha só, não te esqueças do que o dia que estivesse perante o Senhor e Deus me disse. Olha só, terceira característica: Deus fala, Deus orienta. Estavam diante de Deus, não se esqueça daquele dia, ali que eles buscaram, clamaram e estavam perante Deus lá no Monte Sinai, lá em Horebe, e Deus falou, Deus respondeu. E é interessante que Deus, ele fala, Deus não deixa sem resposta, Deus, ele confirma, Deus fala de diversas maneiras: voz audível, pela sua palavra, através de homens de Deus, mulheres de Deus, através de situações, através da natureza. Deus fala de diversas maneiras. Então esteja sensível a ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. E é interessante que diz o versículo 12, que Deus falou sim, mas então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. Preste bastante atenção. Deus falou através do fogo e eles não viram nada, sem aparência, sem desenho, sem moldura, sem figura. Por quê? Deus conhece o coração do homem. E diz aqui o versículo 12 que nós lemos, versículo 13: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e o escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra na qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te que não levantes os olhos para os céus, vendo o sol e lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-se perante eles e des culto a eles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Olha que interessante. Nós sabemos que lá em Êxodo, capítulo 20, Deus dá os 10 mandamentos, e o principal ali, logo o primeiro, não terás outros deuses diante de mim.
não adorarás, não farás cultos, eu sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, não terás outros deuses diante de mim. E Deus, quando fala com o povo, ele fala do meio do fogo e não aparece em forma nenhuma, exatamente para que o povo não viesse materializar a sua fé. Deus, ele fala, e Moisés fala, olha, Deus falou do meio do povo, mas guarda a sua alma, cuidado. Por quê? Para que não venha se corromper e fazer imagem de escultura, e você venha se prostrar, adorar o que Deus já tinha falado em Êxodo 20, permitir a idolatria, e em vez de adorar o verdadeiro Deus, as pessoas começarem a direcionar a obras feitas por mãos de homem. Por isso que Moisés, ele fala de uma maneira clara, semelhança nenhuma, nem de ave no céu, nem de animais, nem de homem, nem de mulher, nem semelhança de nada, para que não venha se corromper nem o sol, nem a lua, não adorar, mas adorar o Deus verdadeiro, fazer como Jesus fez, por exemplo, a Tomé, falou para Tomé, olha, só porque você viu as marcas, você creu, só porque você tocou. Deus, ele quer uma verdadeira adoração, uma fé verdadeira, que quando você crê, que você dobra os seus joelhos e ora, Deus escuta a sua oração. Então não há ponte, não há paliativos, não há outro caminho, você ora e o Deus Todo-Poderoso conhece a sua oração. Você dobra os seus joelhos, nos humilhamos na presença dele, a nossa oração é direta a Deus, e é isso que Deus falou aqui para Moisés, e o que Moisés ensina. Deus falou com o povo, só que não se apresentou em forma nenhuma, porque com certeza ia sair um ali do meio do povo e ia querer materializar, e a partir desse momento, buscariam o material e não o espiritual, passariam a buscar, a venerar, a adorar o material e não um quebrantamento verdadeiro direto a Deus. Por isso que Deus fala, não devemos rasgar as vestes, mas rasgar o nosso coração. Por isso ele traz esse alerta, guardai, pois, a vossa alma, diz o versículo 15. Deus se apresentou no meio do povo, falou, respondeu, guiou, mas sem forma nenhuma, para que você pudesse continuar a sua relação direta com Deus, através da fé, crendo, acreditando, que você adora, que você eleva as suas mãos, que você clama, e Ele vai responder. Que Deus não precisa de nada, que nós não precisamos fazer, e vemos na Bíblia, Deus respondendo orações. Daniel, quantas orações Jesus nos ensina a orar, assim, trancar no quarto, o Pai que vê em secreto vai te recompensar. Então nós vemos aqui, sem aparência, que Deus é esse? Muitas grandes nações podem ter deuses com D minúsculo, com aparência, materializados, enfim, mas o nosso Deus não tem aparência. O nosso Deus é você, oração direta, e Deus escuta a sua oração, Deus conhece as nossas necessidades, Deus fala, mas Ele quer que você tenha fé verdadeira, genuína, fazer como Elias, como eu citei aqui, no Monte Carmelo. Os que adoravam ao falso Deus Baal, tentaram de tudo, levaram imagens, se martirizaram e se machucaram, e Elias ora, e fogo do céu caiu. Elias era homem de oração. Então aprendemos aqui também no versículo 20, o quarto ponto. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Que Deus é esse? O Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele, e é o Deus que liberta. Moisés faz questão, o Senhor vos tomou e tirou da fornalha de ferro do Egito. O povo estava sofrendo 400 anos, 430 anos de escravidão, mas o povo clamou, Deus ouviu, e Deus levou Moisés, e Deus libertou. O Senhor tirou da fornalha de ferro. Talvez hoje você esteja passando por uma escravidão, por uma fornalha de ferro, talvez esteja passando por algo que vem tentando te prender, algo que vem tentando te escravizar.
Mas hoje está aqui aquele que liberta, hoje está aqui através da sua palavra, para aquele que liberta, que tira da escravidão, que liberta. Não é o que Jesus nos ensinou, João capítulo 8? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Versículo 32 e versículo 36. Então temos que entender que o Senhor liberta. O povo teve seus erros. Como eu disse no início dessa pregação, a geração que foi liberta, mesmo vendo todos os feitos de Deus, a poderosa mão de Deus, os milagres de Deus, no transcurso, quando viram que a terra, tinha ali gigantes, duvidaram. Então aquela geração que saiu do Egito não chegou à terra prometida. Então Moisés está falando novamente agora, encorajando essa geração atual, que na época era de 20 anos para baixo, que hoje vai herdar a terra prometida, e está lembrando os feitos de Deus. E falando, olha, o nosso Deus é o único Deus que liberta, é o único Deus que faz tudo isso, que fez tudo isso por nós. Não se viu desde a antiguidade um Deus que tenha feito isso. Pragas no Egito, coluna de nuvem, coluna de fogo o tempo todo, cuidando, guiando, zelando, direcionando o povo. Milagres, água saindo da rocha, águas outrora amargas, se tornando boas para beber, serem bebidas. Quantos milagres Deus fez? No meio do deserto, codornizes, carne, enfim, tantos milagres. E esse é o Deus que liberta. É para lembrar, olha, eu sou o Deus que mudo história, eu sou o Deus que faço tudo novo. Pode ser que esteja 400 anos sobre escravidão, mas no momento certo, na hora certa, eu vou libertar, eu vou agir, as algemas serão despedaçadas, as prisões serão quebradas. Eu sou o Deus que muda a história da tua vida. Por isso que ele diz aqui, versículo 20, o Senhor vos tomou e tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. E olha que coisa linda o versículo 30 e o versículo 31, mais uma característica do único Deus, do verdadeiro Deus. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas se sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Olha que coisa profunda. Moisés estava falando, olha, por mais que o povo venha se corromper, se você depois ler, a partir do versículo 23, olha, guarde a aliança, mas se ainda que venha esquecer a aliança, for levado, enfim, venha se corromper, adorar imagens, como diz o versículo 25, fizer imagens, versículo 25, se corromperem, fizerem imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, ainda que você venha se corromper, ainda na aflição, diz o versículo 30, ainda que na angústia, ainda que talvez você esteja numa situação fora do controle, Deus ainda assim ouve a sua oração, ouve o seu clamor. Olha só, quando estiveres em angústia e essas coisas sobrevierem nos últimos dias, momento difícil, momento de choro, talvez você esteja pavimentando hoje os seus caminhos com choro, com lágrimas, mas ainda assim creia que você vai colher com alegria. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E a nossa alegria não está nas coisas desse mundo, a nossa alegria não está nas coisas passageiras desse mundo, a nossa esperança está no Senhor que fez os céus e a terra, e Jesus breve voltará. Por isso que ele está dizendo, está afastado de Deus, está longe dos caminhos do Senhor, está em angústia, se corrompeu, escolheu caminhos que pareciam ser bons, no início eram atrativos, mas no final foram caminhos de morte. Deus dá a chance, estiver em angústia, e todas essas coisas, que foi o juízo de Deus
sobrevierem nos últimos dias, mas você se voltar para o Senhor, Deus lhe atenderá a sua voz, Deus vai ouvir a sua oração. Esse é o verdadeiro Deus, o Deus que está sempre com a mão estendida, com o ouvido aberto para ouvir a nossa oração. É o Deus de segunda chance, é o Deus que ama. Muitas vezes vem o juízo, vem as consequências das escolhas erradas, vem e deixam marcas, mas sempre terá a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, se for um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira conversão, se humilhar, confessar, se arrepender dos maus caminhos. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e conceder uma nova chance. Por isso que ele diz aqui, está em angústia, sobrevieram momentos difíceis, talvez por causa de escolhas erradas, porque se desviou. Diz aqui o Senhor, se você levantar a sua voz ao Senhor, Ele vai ouvir, e o Senhor teu Deus, diz o versículo 31, não te desamparará. O Senhor é Deus, não há outro Deus senão Ele, porque Ele não te desampara, Ele não se esquece de você. Desde a antiguidade não se viu, não se ouviu um Deus como esse. Ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, Deus jamais se esquecerá de você. Ele não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso. Olha só, e são várias passagens que falam das misericórdias do Senhor. Por exemplo, Jeremias em Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não se acabam. Ele é misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Hoje nós temos uma aliança com Deus. O sangue, participamos nessa manhã da Santa Ceia. O sangue de Jesus derramado na cruz é o sangue da nova aliança. E Ele não vai se esquecer, Ele vai manter, porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E aqui nós aprendemos, para encerrar essa mensagem, não há Deus como o nosso Deus, não há outro Deus como Ele. E o versículo 32, agora pois pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas e com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão poderosa, com braço estendido, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. Olha o que Moisés vai falar. Moisés fala assim, olha, vai desde a criação, vai desde os tempos passados, e vê se algum Deus já fez o que o nosso Deus fez, tomou para si um povo, agiu, como já falamos aqui, com obras e feitos com mão poderosa, falou do meio do fogo e vocês não morreram, por causa da santidade de Deus. Quantas coisas, com mão poderosa, com braço estendido, tudo quanto o Senhor vos fez, te tirou do Egito. Por acaso há Deus como esse? Por acaso há Deus que permite que hoje estejamos aqui? Há Deus como esse Deus que tem cuidado, zelado por você, por nós? Quantas vitórias! Por isso só há um Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus. E Ele diz no versículo 35, a ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. O versículo 39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Moisés, em várias passagens, faz questão de mostrar, apontar que só há um Deus, porque o povo estaria indo, como eu disse aqui, de encontro a outras nações,
que adoravam imagens, falsos deuses, e que muitos iriam se corromper. Mas Moisés, ele fez a sua parte, ele instruiu. Ele falou em vários momentos, olha, saibam que só o Senhor é Deus, versículo 35, não há outro senão Ele, Ele fez, do céu ouvir a sua voz, te ensinar, mostrou, falou, direcionou, e diz o versículo 39, por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Cante com muita alegria que só o Senhor é Deus. Tenha no seu coração que só o Senhor é Deus. Não há outro senão Ele. Quem lembra desse corinho antigo, né? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Então ele diz, guarda, reflita no teu coração, mantenha no teu coração que só o Senhor é Deus, que liberta, que faz, que tem obras, que tem a sua mão poderosa sobre a nossa vida, que permite intimidade, você fala, você clama, Ele responde, que não tem aparência, não permitiu se mostrar com aparência, mas que fala, que liberta e que não te desampara no momento da angústia. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nesse momento, fale com Deus, nós vamos orar, nós vamos clamar. Talvez você esteja passando por um momento, algo impossível, alguma impossibilidade, um momento de confusão, de dúvida, não sei. Mas a palavra dele nessa manhã é: só o Senhor é Deus. Não há outro, não há. Talvez seja essa a resposta que você está procurando. Só o Senhor é Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que nos alimenta, que nos direciona, e que independentemente das circunstâncias, Senhor, como foi lido hoje na tua palavra, venhamos lembrar que só o Senhor é Deus, que não há outro Deus. Tu és o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que é o único digno de receber o louvor, a adoração. E assim, ó Deus, vem com milagre, vem, ó Deus, com a tua provisão. Move, Senhor, o sobrenatural. Toque em cada causa impossível, em cada, ó Deus, família, em cada coração, na saúde, no trabalho. Senhor, como diz a tua palavra, vereis outra vez a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Nós servimos ao verdadeiro Deus. Mostra, ó Deus, opera o milagre. Faz aquilo que nós não podemos fazer. E assim iremos proclamar, como Moisés, como o povo, proclamaram que só o Senhor é Deus. E nenhum outro há que possa fazer tais coisas. O Deus verdadeiro, o Deus que responde, o Deus que fala, o Deus que liberta, o Deus que cuida de nós, que opera maravilhas. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor.